Boa tarde, paz a todos. Eu, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês e queria que vocês refletissem, né, sobre essa palavra. Assim como Deus falou comigo, eu refleti muito sobre isso. Eu queria deixar um texto de Mateus 11, versículo 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acho que todos se lembram mais ou menos de como foi tirar a habilitação, e quem ainda não tirou deve ter uma noção, né, de como tirar a habilitação. Primeiro a gente faz a parte teórica, que é o CFC, e depois as aulas práticas. Nas aulas práticas a gente normalmente encontra mais dificuldades, né? Ficamos com medo, nervosos e preocupados em bater o carro, causar algum tipo de acidente, por não saber praticamente nada como guiar um carro, né, dirigir um carro. E é por isso que fica um instrutor ao lado, né? E do lado tem o pedal de freio, de embreagem, caso o instrutor usa em caso de emergência, né? Caso o aluno perca o controle do carro. E eu estava pensando sobre isso e Deus veio a mim e me perguntou: Tiago, e quando o carro é a vida das pessoas e elas estão aprendendo a dirigir? Quem é o instrutor delas? Apenas essa simples pergunta assim me fez refletir muito, porque eu comecei a pensar em várias comparações entre a vida cristã e tirar a habilitação. Por exemplo, antes de começar as aulas, você precisa fazer a inscrição e começar uma vida. E para começar uma vida cristã, você primeiro precisa confessar Jesus diante dos homens, né? Ele diz lá em Mateus 10, versículo 32, que quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Então, depois que a gente aceita Jesus e confessa que Ele vai ser o instrutor da nossa vida, aí sim a nossa vida começa a ser dirigida pela alta escola de Deus. Eu coloquei o tema como alta escola do Altíssimo, alta escola dos céus. Amém? Então, primeiro eu queria falar de pessoas que estão dentro da igreja, frequentam a igreja, já confessou Jesus, mas ainda está tentando se virar sozinho, ou acaba deixando Jesus como instrutor até certo ponto. E fiquei pensando, será que existem pessoas assim dentro da igreja? E existem, né? Acho que todos nós praticamente somos assim, né? Dentro da igreja tem pessoas que ainda não se matricularam na autoescola de Deus totalmente, não se entregou totalmente, né? Confessou Jesus, mas ainda estão frequentando a igreja, mas ainda não é Jesus que guia a vida dessas pessoas. Um exemplo que eu posso dar é dos discípulos num barco com Jesus. Jesus estava ali no barco com eles, mas eles queriam velejar sozinhos. Eles queriam ter o controle do barco. E na primeira tempestade se desesperaram e não sabiam o que fazer, né? E Jesus estava ali na calmaria, descansando, em meio à tempestade, até que eles deixaram Jesus assumir o controle, clamaram a Jesus, e Jesus acalmou a tempestade, ficou tudo calmo. Então, existem sim cristãos que, mesmo aceitando Jesus e frequentando a igreja, que ainda não deixa Jesus tomar totalmente a direção, né? E na verdade, eu acho que todos os cristãos são assim, porque a gente, em certas situações da vida, a gente não deixa Jesus nos guiar. Tem caminhos que a gente fala para Jesus que a partir daqui eu dirijo sozinho. Ele deixa a gente dirigir. E, na verdade, né, Jesus deixa a gente dirigir sozinho. Se a gente falar que não quer, ele deixa. Ele não obriga ninguém a deixar ele estar ao nosso lado.
Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele, ele não, para entrar no seu carro, na sua vida, ele bate na porta. Se a gente abrir, ele vai entrar. E então a exemplo dos discípulos que seguiam Jesus. Os discípulos eram crentes na verdade, né? Estavam tentando velejar sozinhos. Eles seguiam Jesus, conheciam Jesus e estavam tentando velejar sozinhos até a hora que eles clamaram Jesus e Jesus chegou e tudo se acalmou, né? E agora eu queria entregar uma palavra para você que ainda não confessou Jesus e ainda não se inscreveu na autoescola de Deus. Ainda dá tempo de se matricular nessa escola. Não deixe para depois, porque um dia não vai ter mais como esperar, né? Para se matricular. Você vai ser obrigado a decidir se sim ou não. Vai chegar um tempo que o cerco vai se fechar, a perseguição vai ser forte, e você não vai ter mais tempo para pensar, né? Se só você abrir as notícias, ver na internet, no rádio, televisão, que o mundo está tomando o rumo que o mundo está se tomando, né? Tanta maldade que está pelo mundo, e Deus está sendo muito paciente conosco. Vai chegar momentos que você não vai mais ter escolha. As pessoas vão escolher por você e tudo que você for fazer, você não vai poder mais escolher as pessoas que você vai ter que seguir o rumo do mundo, o caminho do mundo, o caminho de Deus. E a gente tem que estar preparado por isso, né? Tem que se matricular nessa escola e ir aprendendo como é a vida cristã. Então, para você que ainda não fez sua matrícula na escola de Deus, faça sua matrícula na escola de Deus, aceite Jesus para ser o instrutor da sua vida, que o fardo dele é leve, a direção dele é leve, é hidráulica, é uma direção levinha. Quando Jesus está guiando nossa vida, a direção fica leve, tudo fica leve. Em momentos a gente acaba esquecendo e deixando Jesus fora da nossa direção e acabam pesando, mas todos nós estamos aprendendo, né? Seja os cristãos, seja as pessoas que já aceitaram Jesus ou não. Mas primeiro vocês têm que se matricular na autoescola de Deus. Então aceite Jesus para ser o instrutor da sua vida. O fardo dele é leve e estamos todos tentando conseguir a habilitação para viver com Deus na eternidade. Vai chegar um dia que muitos vão ser aprovados. Infelizmente, muitos vão ser desaprovados. Mas esse dia ainda não chegou, ainda dá tempo de você se matricular, aceitar Jesus e viver uma vida cristã. E amém? E também outra coisa que me veio agora é na autoescola mesmo, na autoescola normal e terrena, na autoescola aqui de tirar habilitação de carro é caríssimo, né, pra gente. Mas na autoescola de Deus, se matricular na escola de Deus é muito melhor, porque é de graça. O preço já foi pago por Jesus. Então você não precisa pagar nada, você só precisa confessar Ele. Jesus já pagou o preço por mim, por você, por todos. Mas você precisa se matricular nessa escola, na escola do Altíssimo. Amém? Boa tarde a todos. Paz de Jesus.